Senhoras e senhores, estamos de volta. São Paulo enfrenta o Guarani nesta quinta-feira no Morumbis. Volta do time ao Morumbis, volta de Arnaldo e Tironi ao Morumbis. Setor Lacta, como sempre, local da arquibancada com Tironi e Arnaldo. Mas esse vídeo vai falar, claro, desse jogo, escalação, quem vai, quem não vai. É a primeira aparição do São Paulo em território nacional para a sua torcida, em casa. Mas tem outro assunto que também está pegando e nós vamos tratar aqui. E a minha analogia é: Cotia está batendo na porta da Barra Funda. A torcida está encantada com o Rian Francisco e sua turma, e isso é uma questão para a comissão técnica do São Paulo principal. O que fazer? Acho que para esse jogo talvez não, mas enfim, o que fazer daqui para frente com essa molecada da base que está indo muito bem e está na final da Copinha. Sobre esse assunto vamos falar aqui também. Eu estou ao lado dele, Arnaldo Ribeiro, e a gente tem o apoio no canal da KTO. Dê o seu palpite na KTO, parceira do canal Arnaldo e Tironi, com responsabilidade, com calma. Tem nosso palpite, aliás, se fique atento ao nosso palpite lá no nosso Instagram, Arnaldo e Tironi 1. A gente já deu nossos palpites lá. Então, você fique atento aí às nossas dicas de palpite para vocês participarem. O KTO e a KTO é um jogo, é um jogo para maiores de 18 anos, com responsabilidade, com calma. Use esse QR Code que está na tela, use o link que está na descrição. Vou deixar o QR Code aí para vocês. Muito bem, Arnaldo. São Paulo e Guarani se enfrentam, mas o fato é que a torcida e está todo mundo encantado com o time da Copinha. E a minha analogia que você gostou é: Cotia está batendo na porta da Barra Funda, me parece. Exato, Tironi. Acho boa analogia, assim como você também cunhou expressão xodó, né, para o Rian Francisco. Acho que é o xodó. Então, assim, de 2024 para cá, pré-temporada nos Estados Unidos, jogos contra Cruzeiro e Flamengo, a estreia no Paulista contra o Botafogo, agora a gente vai ter a estreia real do time contra o Guarani. O que mais tem cativado o São Paulino é o time da Copinha, é a base de Cotia, são os jogadores. Aliás, quem é da base do Cotia, quem tem idade para jogar a Copinha e não está disputando a Copinha, está perdendo, né? Henrique do Carmo, o Igão, até o William Gomes está perdendo com essa galera situação toda. Né? Ontem eram os caras que a torcida queria ver, esses caras estão, olha... E aí eu acho que essa coisa, de fato, ela bater na porta da Barra Funda e ainda mais, bater na porta da Barra Funda com várias diretas e indiretas do presidente do São Paulo, com a sua nova postura, digamos, econômica em relação ao comando do clube, enfatizando, postando foto com os caras da base, quase empurrando, né, a maior utilização da base por conta da comissão técnica. Tem acontecido isso em toda a entrevista do Casares também, né? Antes mesmo do Rian Francisco dar as duas cavadinhas. Agora me parece um negócio inevitável. E como o Zubeldia tem mostrado muita cautela, mostrou até agora, em 2024, com os jovens, eu imagino que ele vai ter que acelerar processos e até queimar algumas etapas. Você também lembrou, recentemente, que a entrevista maior que o Zubeldia deu até agora foi o pessoal do Globo.com. Eles estiveram com a gente lá no Tricolaços e ele fala, e também falou no Bola da Vez, da ESPN, que só considera o trabalho dele completo no São Paulo nesse próximo ano, o segundo ano de contrato, se ele tiver confirmado, não é nem revelado, confirmado 2 jogadores da base como titulares e vendáveis ao final dessa temporada. Novos, né? Não adianta o Pablo Maia. Novos. Não, teria que ser o Rian Francisco da vida, o Ferreira, o Gomes, o William Gomes, né? Então, essas coisas estão ali, e acho que quando você estabelece uma conexão do torcedor com um tipo de jogador, um tipo de time, não tem como você lutar contra, né? É difícil. É difícil. Então, eu imagino que as cavadinhas do Rian Francisco deram o último toque nessa necessidade, e até acho que aí uma coisa que une a vontade e necessidade da direção, que é assim: nós não vamos investir em jogador mais. Sim, exato. Nós não temos dinheiro, nós temos que aproveitar até para não atrapalhar quem está subindo da base. E eu acho que vai ter me parece, essa acomodação e tudo mais. Digamos que
Oscar e Enzo Dias ali, né, tal, cobriram lacunas, uma técnica e outra de uma posição, a espera pelo Wendel, mas o resto, hoje, se você pegar qualquer fórum de discussão de São Paulo, diz assim, precisa do lateral direito? Põe o Mike do Sub-20. Precisa do centroavante? Põe o Rian Francisco. Precisa do ponta? Põe o Ferreira. Não tá assim? Tá assim. Exatamente, tá assim. E acho que inclusive até o Mike, né, que nem estava muito no radar, virou, depois de ontem entrou no radar também, né? Já isso, como eu falei, né? Isso, quando eu falo bate na porta da Barra Funda, inclusive, assim, a torcida faz seus questionamentos, né? Esse do Mike é põe o Mike no lugar do Igor Vinícius. É claro que existe um enorme exagero nisso tudo. E a gente, né, tá claro que isso ficou escancarado no jogo, na noite anterior, né? Que os moleques da base entraram contra o Botafogo pelo Paulista, os moleques da base entraram, um jogo de profissional é outro jogo, é outra história e tudo mais e tal. Mas o furor, a avalanche é meio inevitável, né? Ontem, muita gente lembrou que o Caleri não faz gol desde o jogo contra o Botafogo. Pois é. Pô, o Rian Francisco faz gol todo jogo, quase fez um gol lá contra o Botafogo. Evidentemente, não estamos falando de são jogadores de 30 anos, com vivência, com malícia, com um monte de coisa, e um menino de 19, claro. De 20. São coisas diferentes, mas não tem como, é inevitável. E é isso, é um desafio até para o Zubeldia, que se vangloria e fala que ele é um cara de revelar jogadores. Exato. Né? Você revelou o Centurion, não é isso que ele revelou? Não, é o Bernabé, que é o lateral do Inter. Bernabé, ele falou Centurion, ele ia ser... a galera não ia Centurion, não. Mas Bernabé e outros jogadores, né? Que ele disse que ele revelou, ele que deu chance e tal, e eu não acho que ele é avesso à base. Não acho mesmo. Né? Não tinha uma história que o Muricy não gostava da base no tempo do Muricy? Ótimo. Eu não acho que o Zubeldia seja assim. Não acho mesmo. Mas eu acho que talvez ele tenha que acelerar o processo. Não sei. Estou com você, acho que a sua comparação com o Muricy é ótima. O Muricy falava, ou o cara está preparado da base para jogar no time de São Paulo, ou está preparado para jogar na bomboneira lotada, ou vai demorar um pouco para o cara jogar. Ou seja, o cara é um fenômeno. O Pablo Maia queimou etapas por necessidade, pelo perfil. Sim. E lá da época do Muricy era o Breno, né? O Breno tinha queimado etapas. E eu entendo, eu acho que agora a necessidade de acelerar é meio que um clamor popular. Não tem como ir contra isso. Agora a gente tem que, para a gente colocar os pingos nos is. Não é porque o Rian Francisco está suspenso na final da Copinha que ele vai jogar contra o Guarani na quinta ou contra o Corinthians no domingo. Aliás, todo time que joga a Copinha, ainda mais até o final, no mínimo uma semana de folga tem depois. No mínimo, os caras emendaram, não tiveram Ano Novo, Natal, e estão num bagaço, meu velho. Eles vão... Nessa turma aí, ninguém vai jogar amanhã, mesmo com o clamor popular, você entende? Lembrando, esses caras foram campeões da Copa do Brasil, ou seja, jogaram até outro dia, depois emendaram a Copinha. Né? Isso, exatamente. Então eles estão numa... O calendário da base também, jogaram a final do Paulista, a final da Copa do Brasil. Aliás, o Alan Barcelos conseguiu as 3 finais no Sub-20. Sim. A final da Copinha. Então, vai ter uma pausa com eles. O Rian Francisco vai ficar um pouco no imaginário das pessoas depois das cavadas, porque ele está suspenso da final e não vai ser aproveitado. Agora, que seja uma sinalização, sabe, formal. A partir da volta da Copinha, os jogadores Rian Francisco, Ferreira, fulano, passam a integrar o time profissional de São Paulo. Isso já é uma... O Hugo, entendeu? Que seja feita uma coisa formal, ou senão o Zubeldia vai ter problemas. Vai ter problemas, eu tenho certeza disso. Já tem uma pesca, né, de não aproveitar a base, e aí agora é uma coisa complexa. E agora está sendo colocado à prova. Tem um detalhe também, ele não tem um impeditivo da história dos contratos. Essa galera toda tem contrato longo. Perfeito. Então não tem esse negócio de vamos deixar o cara na geladeira aqui até ele renovar. Não tem isso. Os contratos são longos e bem amarrados dessa vez, dessa turma aí. Multas altas dos principais. Multas altas dos principais. Então também tem esse detalhe para ser levado em conta. Agora, quem deve estar esfregando as mãos é o Grego, né? Nessa história aí. E é engraçado, né? O Casares, ele fala sobre a venda da base outro dia, como se a base fosse um lugar que precisa de uma mudança completa. 2 semanas depois, os caras estão na final da Copinha
desse jeito, na bagunça, né? Pois é, é uma E questão. aí vai ter a conversa do Casares lá com o conselho, para se explicar e tudo mais. Já é uma conversa diferente. Já é uma conversa O que eu diferente. quero dizer? Ele podia ter chegado lá e falado assim, olha, você viu como é que tá a base aqui, perdemos, ficamos em último no Campeonato Brasileiro, não sei o que, não é isso. É um time que foi campeão e pode ser campeão de novo. Né? Exato. Eu acho que depende aí, né, muito da geração e do treinador. Eu acho que se encaixaram a geração 2006 com o Alan Barcelos, mas eu concordo. Já é uma outra discussão. Não que a base e Cotia não tivesse problemas, tem, tanto que talvez o ano passado tenha sido pior durante boa parte, e agora tem essa ressurreição, digamos assim, de algumas situações, mudanças lá no departamento. Mas essa conversa com o Grego, além da explicação ao conselho, acho que ela tem que ser em outras bases, literalmente, né? Sim. Essa situação, até porque tem muito jogador valioso já dessa turma aí que está em Cotia hoje. A gente vai falar já sobre a escalação contra o Guarani, só para finalizar ainda sobre essa história da base. Tem um ponto que você passou aí e que deve ser ressaltado. Há um treinador bom na base. É um treinador bom. A comparação que eu faço é com o Flamengo, que é o time que foi lá campeão do mundo, que está tomando cacetada de todo mundo no campeonato estadual. Porque é um time mal organizado. Né? Tem muito disso. Isso. O Alan, a transição do Alan Barcelos dos 17 para o 20 deu muito certo. Ele estava indo às finais com o Sub-17 e continuou indo para as finais com o Sub-20, que não estava ganhando de ninguém. Uhum. Então, ele tem ele tem bastante potencial, eu acho, mas também não é assim, né? Se não acontece que nem com o Jardine. O Jardine ganha, na época ele foi para o São Paulo profissional, né? Ganhava Libertadores da categoria. Aí, não, o Barcelos é melhor que o Zubeldia, que é uma conversa de botequim. Sim, daqui a pouco tem. Você entende? Sim. Né? E, o Felipe Luiz está no Flamengo. Bom, é aquilo, o Felipe Luiz, menos pelo trabalho de base, mas pela carreira do Felipe Luiz, como a relação do Felipe Luiz com os treinadores todos, né, que o Barcelos não teve. São casos bem diferentes, mas ele é um treinador de potencial, sem dúvida alguma, o Alan Barcelos. Sem dúvida nenhuma. Bom, sem a molecada da base, que vai enfrentar a final da Copinha no sábado, e o jogo deve ser de manhã, né? O São Paulo entra em campo amanhã, como eu falei, contra o Guarani. E aí, agora não dá para pensar que vai usar a base. E agora já está todo mundo no Brasil. Só que tem o jogo contra o Corinthians domingo. Isso. Então a questão eu falei brincando, viu, pessoal? Vai falar, você é burro, você não sabe, não. Questão, eu sei. Uma questão é, qual é o time que vai para campo pensando que a galera chegou ontem nos Estados Unidos, chegou agora nos Estados Unidos, misturou com quem estava aqui e tem o clássico contra o Corinthians. O Corinthians, por exemplo, ele já está olhando o jogo de domingo. Já vai jogar vai poupar um monte e vai jogar, vai preparar todo mundo para domingo. E o São Paulo vai fazer o quê? Ótimo ponto, né? É a primeira vez que o São Paulo... Porque se você levar em consideração que o primeiro jogo do São Paulo no ano contra o Cruzeiro, a estratégia era mesclar dois times e substituir todo mundo, e depois começou a faltar gente, né? Contra o Flamengo faltava gente no banco. Contra o Botafogo eu não preciso nem comentar, certo? E agora contra o Guarani, como disse o Cubeiras na entrevista em Ribeirão, estaremos unificados, né? Então estão todos lá, comissão técnica, jogadores à disposição para ter um time... Talvez pela primeira vez um time titular do São Paulo, né? E acho que não vai... a minha apuração é que ele vai, em princípio, com um treino só, o da quarta-feira, começar com o que eles consideram o time mais parecido que jogou com o Flamengo no domingo, para o torcedor ter uma ideia. Mas aí algumas dúvidas, né? Jandrei no gol? Acho que não, né? Rafael. Então, você entende? Começar o time. Juan ou Arboleda? Já vai ser uma boa amostra. Se continua o Juan. Pablo Maia consegue começar um jogo valendo 3 pontos? Ou outro jogador ao lado do Alisson, né? E aí, sobretudo, o Oscar com o Luciano ou Oscar sem Luciano. É curioso, a Copinha e o Rian e a turma ganharam... Que essa era a discussão. Dá para jogar o Oscar com o Lucas? Isso. Tá em segundo plano, cara. É maluco isso. Exato, tá em segundo plano. Mas em tese vai o time que... E amanhã a gente vai conseguir ver quando sair a primeira... Daqui a pouco essa discussão vai ser ampliada, porque vai ter outros caras, vai ter o cara da base. Tira não sei quem, põe
o Rian. Não dá para jogar os 4 porque tem que tirar o Caleri, sei lá, enfim. Eu acho que daqui a 2 semanas, quando essa molecada voltar do descanso, aí vai ter uma outra situação de discussão de quem tem que jogar ou não, né? Mas, indiretamente, todos esses jogadores, talvez fora o Lucas, estão, de certa forma, pressionados pelo sucesso da base, né? Não é só o Zubeldia. Como você falou, o Caleri tem que marcar gol. É isso. Né? O outro, o Oscar, tem que, não sei o que lá. E então aí acho que tem uma outra questão, só um parênteses. Havia uma discussão, o elenco é pequeno, o elenco não é, o elenco é curto, não sei o que e tal. E aí e era meio estabelecido que o São Paulo tem o seu time titular, que era tinha poucas dúvidas, a dúvida principal era o Luciano, joga ou não joga. Isso. Mas o resto, Oscar, Lucas, Caleri, o dupla de volantes, todos esses caras aí têm suas posições cativas. Com essa molecada da base aparecendo, isso dá uma bagunçada, inclusive. Dá. E aí outra pergunta que eu passo com você. Agora, com essa molecada da base subindo, fica mais preenchido o elenco do São Paulo? Sim. Eu acho que se você pegar as posições que o Zubeldia considera mais carentes, eu acho que dá para você tentar, pelo menos tentar, de início, no primeiro semestre, com a base, preencher as lacunas, né? Que seja lateral direita, que seja, assim, eu não vejo como você contratar um outro centroavante, um outro ponta, tendo o Ferreira e o Rian Francisco feito o que eles fizeram nos últimos... Eu acho besteira. Perfeito. Né? Concordo. Então, começa a ter uma situação de... Né? E aí, para esse jogo com o Guarani, eu acho que a grande questão é se ele vai começar com o quarteto, se o Ferreirinha continua como titular, o Luciano no banco, mas, de fato, talvez a formação do Guarani sirva de inspiração para o jogo do Corinthians. É diferente do Corinthians, como você falou, que está botando reserva na quarta e o titular no... A questão física é que me preocupa agora nessa sequência. Agora, jogador, o Zubeldia tem. Né? Inclusive, antes mesmo do pessoal da Copinha subir. Sim, né? sim. Para tentar formar um time, Rafael, Igor Vinícius, Juan, parênteses, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Pablo Maia, parênteses, Bobadilha, Alisson, Oscar, Lucas, Caleri e Ferreira, ou Luciano. Lucas, Caleri e Luciano. Acho que isso. Eu imagino isso. Né? Não deve mudar muito disso. Muito bem, então, e amanhã tem live, certo? Amanhã tem live. O São Paulo anunciou a venda de 20 mil ingressos antecipados na manhã de quarta-feira. Ou seja, vai bater aqueles 30 mil mínimos que... Levando em consideração que a torcida do São Paulo... Qual a pergunta que eles fazem para você? Não é quanto está o ingresso do Guarani, né? Quanto está o ingresso da Copinha. Sim. Certo. Então a torcida do São Paulo tem ingresso da Copinha no sábado, ingresso do Majestoso no domingo. Então esse Avan primeiro, o São Paulo não joga no Morumbi, tem outra coisa para contentar esses 30 mil, talvez aqueles mesmos que foram contra o Juventude, naquele vexame da última partida. Então eu espero que o São Paulo, que vai pegar um adversário que começou bem o campeonato, depois de ter caído para a Série C do Brasileirão, ganhou um jogo, empatou outro. O técnico do Guarani, cara, eu estava vendo aqui, você falou da base do Flamengo, era aquele Maurício Souza, lembra que treinava a base do Flamengo? Sim, é ele. Olha sabe? lá, hein? E depois treinou o Vasco. Sim. É esse cara, aí você vai reconhecer na hora. A única questão desse jogo que nós vamos estar lá, tal, eu não precisava me provocar na primeira partida minha ao Morumbi. Né? Luiz Flávio de Oliveira é o árbitro. Soa como uma provocação, quase uma coisa pessoal contra a minha pessoa. Rapaz. Né? A escalação do Luiz Flávio de Oliveira nessa partida não precisava disso, né, cara? Não precisava disso. Então tá bom. Então é isso, ó. Apoio da KTO aqui no nosso canal. Dê o seu palpite na KTO. É isso? É isso, só mais um detalhe que eu fiquei aqui de falar, né? Tá tudo começo, que que horas é o jogo, quem vai passar o jogo. Certo? Boa. Ótimo. Porque nós estamos no começo. Então o jogo é quinta-feira, 19h30, que é um horário diferente para chegar no Morumbi. Então vai cedo, se você puder. Vai de metrô, tal. E o jogo vai ser
transmitido esse jogo pela TNT Max Prime. TNT Max Prime transmite São Paulo e Guarani, certo? Perfeito. Então tá aí, serviço completo. E amanhã tem live no canal. A partir como é o jogo é 19h30, por volta das 22h, né? Voltando ali para a mansão, nós mandamos brasa. E quem for ao Morumbi, se for no setor Lacta, estaremos lá. Valeu. Estaremos lá. Falou. Valões. Saiu, foi. Lá vai.